Irmãos, boa noite. Eu glorifico o nome de Deus pela oportunidade que Ele me dá de podermos estudar a palavra de Deus. Deus seja louvado por isso. Eu queria agradecer a todos os inscritos do canal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que vocês realmente tenham sucesso em todos os aspectos da vida de vocês, principalmente espiritualmente. Que vocês se tornem homens e mulheres melhores. Eu rogo para que as pessoas que ainda não se inscrevam no nosso canal. Vá lá no YouTube, digita Missionário Ricardo Lins, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? E ativa o sininho. Quando você ativar o sininho, clica na palavra personalizada, sabe por quê? Porque o YouTube às vezes tem deixado de notificar pessoas. E tem pessoas que são notificadas, mas tem pessoas que não são. Algumas pessoas acabam não sendo. Então por isso que é importante clicar na palavra personalizada, porque aí você vai estar recebendo todo dia o conteúdo desse canal. Como nós estamos fazendo uma sequência dos grandes homens da fé, né? Hoje eu quero falar de mais um que foi muito importante, mas antes vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado seja o seu nome, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede. Queira perdoar todas as minhas faltas, meus deslizes, meus erros, e aceite-se essa adoração, que essa palavra possa encontrar guarida em cada coração presente, em cada coração que me assiste, que me ouve, tanto cristão quanto não cristão. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre Gideão, né? Gideão leva os seus 300 homens à vitória. Na verdade, o exército de Gideão era mais de 300, né? Mas vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Gideão. Isso você vai encontrar no livro de Juízes, capítulo 6, verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, aqui nós vimos o Senhor falando para Gideão: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Mas até então, Gideão imaginava assim: ah, tá, eu vou, mas vou com um exército, né? Gideão, irmãos, era filho de Joás, da tribo de Manassés. A divisão a que esta família pertencia não mantinha posição de destaque, mas a casa de Joás distinguia-se pela coragem e pela integridade. A Gideão veio o chamado divino para libertar seu povo. Então nós vemos aqui que Gideão recebeu um chamado de missão. Ele tinha uma missão a cumprir. Subitamente, o anjo do Senhor, que é Jesus, apareceu a ele, se dirigiu com essas palavras: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, o Senhor, ele motivou, ele estimulou e ele animou a Gideão a cumprir a missão. E aí o que diz Gideão? Ai, Senhor meu, foi a resposta. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O mensageiro do céu replicou: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, eu imagino a mente de Gideão pensando assim: mas Senhor, tudo bem, o Senhor está me motivando que eu vá, que eu cumpra essa missão, mas eu preciso de homens, eu preciso de um exército. Só que o que Gideão talvez não estivesse atento é que para Deus, um homem disposto a fazer a vontade dele, se submetendo à vontade dele, ele pode usar poderosamente. Ou seja, pode ser que esse homem olhe ao seu redor e não veja ninguém, mas
com certeza ao redor dele estará anjos invisíveis. Nós lembramos perfeitamente de uma história, né, de que até do rei, se eu não me engano, acho que foi o rei Zedequias, né, o rei Ezequias, que o exército assírio estava para atacar e era milhares de soldados. E um único anjo que Deus enviou do céu, um anjo poderoso, ele devastou os mais de 185 mil soldados. Ele acabou com tudo. Então, irmãos, para Deus é a força dele que nos faz vencer. A força total sob o comando de Gideão contava apenas 32 mil homens, mas com um vasto exército dos inimigos estendendo-se diante dele, veio-lhe a palavra do Senhor: muito é o povo que está contigo, Gideão, para eu dar os midianitas em sua mão. Já pensou o que é isso? Gideão olha para o lado e vê uma imensidão de homens ao seu redor. E pelo menos pensa assim: poxa, eu estou com 32 mil homens aqui. Então eu tenho um bom exército. E aí Deus vira para ele e fala assim: ô Gideão, é o seguinte, você vai ter que... esse exército vai ter que diminuir. Porque tem muitos homens com você aí. E veio-lhe a palavra do Senhor: muito é o povo que está contigo, para eu te dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim. Porque se talvez Gideão vencesse a batalha com os 32 mil homens, eles poderiam se vangloriar: ah, mas o nosso exército era grande. E Deus, ele nunca permite isso. Deus nunca trabalha com a maioria, mas com a minoria. Justamente para que o homem veja o poder dele, que quem venceu a batalha é ele. E aí, muito é o povo que está contigo. Ou seja, agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Né? Isso foi o que Deus mandou Gideão dizer a parte dos soldados que compunham seu exército. Gideão obedeceu à determinação do Senhor e com um coração pesaroso viu 22 mil, ou mais de 2/3 de sua força total, partirem para casa. Irmãos, imagine a situação. Você tem 32 mil homens e a maior parte desses homens voltam para casa. E aí você vê o seu exército bem pequenininho. E aí você sabe que o exército do outro lado é enorme. Ou você vai ter que ter muita fé em Deus, de que quem vai vencer essa batalha é Ele, ou você vai ficar temeroso. Então, agora, o que aconteceu? Gideão obedeceu a determinação do Senhor e com um coração pesaroso viu 22 mil, ou mais de 2/3 de sua força total, partirem para casa. De novo veio a ele a palavra do Senhor: ainda muito povo há, Gideão. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Alguns apressadamente tomaram um pouco de água na mão e a beberam enquanto andavam, mas quase todos se curvavam de joelhos e comodamente beberam da superfície da corrente. Os que tomaram água com as mãos foram apenas 300, dentre os 10 mil. Todavia, estes foram escolhidos. A todo o resto foi permitido voltar para casa. Por quê? Existe um porquê nessa questão aqui. Os 300 que estavam bebendo água na mão, mas que estavam em pé, eles estavam bebendo água, mas estavam atentos ao que poderia acontecer. Aqueles que se jogaram ali, se debruçaram sobre as águas e começaram a beber água como um cachorro cheio de sede,
né? Aquele cachorro desesperado com sede, que não vê nada na frente a não ser a água. Esses, se o exército atacasse Gideão ali, eles seriam mortos, porque eles estavam desapercebidos. Eles não estavam atentos ao que poderia acontecer. Então Deus falou, esses não estão preparados, pode dispensar eles. E Gideão ficou com 300 irmãos. Irmãos, imagine você com 300 homens lutar com um exército enorme. A Bíblia nos mostra nesta noite que não é pela nossa força que nós vencemos, mas é pelo poder de Deus. Deus não precisa de quantidade. Deus pode resolver uma situação que parece ser impossível no estalar de dedos, porque Ele é o dono do universo. O caráter muitas vezes é provado pelo meio mais simples. Os 300 homens escolhidos não somente possuíam coragem e domínio próprio, mas eram homens de fé, o que é muito mais importante. Além de serem soldados, de estarem atentos, eram homens de fé. Deus os poderia dirigir. Tarde da noite, há um sinal da corneta de guerra de Gideão. As 3 companhias soaram suas trombetas, então quebrando os cântaros e ostentando os fachos luzentes. Precipitaram-se sobre o inimigo com o terrível grito de guerra, espada do Senhor e de Gideão. Pereceram nada menos do que 120.000 dos invasores. Olha só, irmãos, Gideão com 300 homens, através da manifestação do poder de Deus, com um terrível grito de guerra, espada do Senhor e de Gideão. Ou seja, o que aconteceu? Pereceram nada menos do que 120.000 invasores. Palavra alguma pode descrever o terror das nações circunvizinhas, quando souberam o quão simples meio prevalecera contra o poder de um povo ousado e guerreiro. Então nós vemos aqui, irmãos, que Gideão, ele venceu pela força do Senhor. Gideão venceu porque ele resolveu confiar no Senhor e ele entendeu que não é com quantidade que Deus trabalha. Deus trabalha com qualidade. E ainda que fossem poucos homens, mas eram homens de fé, onde Deus poderia usá-los. E apenas com um grito, milhares de homens foram mortos. Que nós possamos ter a coragem, a ousadia de Gideão, a força, para que o Senhor possa nos dizer também, vai nessa tua força, meu jovem, vai nessa tua força, meu querido pai, minha querida mãe. O que Deus está nos motivando nesta noite é que nós possamos confiar nele, que ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que o nosso adversário esteja em grande escala, com um exército enorme, maior é o que está conosco, é o Deus eterno. E se os nossos olhos puderem ser abertos, viremos comitivas de anjos celestiais. Então, com certeza, esses anjos ajudaram o exército de Gideão. Que Deus nos abençoe, que assim como Gideão, com 300 homens, alcançou a vitória, que nós também possamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Deus amado e bendito, obrigado porque nós vemos o Senhor trabalhando no exército de Gideão e mostrando para Gideão que não é com quantidade que se vence, mas é com fé no Senhor, é através do seu poder. E Deus trabalha com minoria, não com maioria. Nos ajude, Pai, a ter a coragem, a fé, a confiança de Gideão. E que nós possamos dar exemplos como esses grandes homens do passado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Deus nos abençoe, irmãos.